Noites mal dormidas, cansaço, fadiga e outros problemas crônicos encontramos nas pessoas estão diretamente relacionados à insônia. Não pule esse vídeo, pois hoje vamos melhorar e muito sua noite. Não esqueça de nos seguir e compartilhar esse vídeo com o máximo de pessoas que sofrem com essa doença. Em 28 de janeiro de 2026, o Ministério da Saúde do Brasil divulgou dados alarmantes. 3 em cada 10 brasileiros sofrem com sintomas de insônia. Esse percentual representa um aumento preocupante de casos em relação aos anos anteriores, configurando uma verdadeira epidemia silenciosa, que afeta não apenas a qualidade de vida, mas a saúde pública como um todo. As mulheres, dados mostram, são desproporcionalmente afetadas, com 36,2% relatando sintomas de insônia, contra 26,2% dos homens. A faixa etária crítica compreende pessoas entre 35 e 60 anos, período em que pressões profissionais, responsabilidades familiares e mudanças biológicas convergem para uma tempestade perfeita de privação do sono. Não é coincidência que esse aumento coincida com a explosão de dispositivos eletrônicos, redes sociais e a aceleração do ritmo de vida moderno. Estudos de 2025, publicados na revista Sleep Medicine Reviews, revelam uma correlação direta entre tempo de tela noturno e dificuldade de adormecer. Conforme noticiado pelo G1 em março de 2025, especialistas americanos reportaram que entre 50 a 70 milhões de pessoas nos Estados Unidos sofrem com dificuldades para dormir, um número que ecoam em padrões similares globalmente. Mas o que torna a insônia tão devastadora vai além de simplesmente ficar acordado à noite. Dados da Organização Mundial da Saúde, de 2025, indicam que a insônia crônica está associada a 45% de aumento no risco de doenças cardiovasculares, incluindo hipertensão, arritmias e infarto do miocárdio. O metabolismo entra em colapso. Sem sono reparador, a produção de hormônios que regulam o apetite, grelina e leptina, se desequilibra, levando a ganho de peso e síndrome metabólica. A cognição sofre, memória de curto prazo deteriora, concentração desaparece e a capacidade de tomada de decisão diminui em até 30%, conforme estudos da Harvard Sleep Medicine Institute, atualizados em 2026. Há uma profundidade psicológica na insônia que merece ser explorada com a mesma seriedade com que Dave Eggers retrata os distúrbios que fragmentam a existência cotidiana. A insônia não é simplesmente a ausência de sono. É uma presença ativa de angústia, uma força que corrói as estruturas da vida diária. E como investigadores da psicologia do sono descobriram, citando técnicas psicológicas semelhantes às exploradas por Richard Flanagan em suas narrativas sobre o sono como portal para o subconsciente, a insônia amplifica medos primordiais e revela fraturas emocionais que durante o dia permanecem encobertas. Este vídeo investigativo é uma imersão completa nos 3 tipos de insônia que acometem a população moderna, as causas profundas de cada um e as técnicas comprovadas cientificamente para restaurar o sono tranquilo. Nas páginas que seguem, descobriremos que a solução não está em medicamentos químicos ou soluções rápidas, mas em um retorno ao equilíbrio fundamental entre corpo, mente e energia vital. Os 3 tipos de insônia. Entender para transformar. A insônia não é um monólito. Diferentes manifestações exigem diferentes compreensões e abordagens. A comunidade científica, particularmente a partir de estudos consolidados entre 2024 e 2026, identificou 3 categorias principais que cobrem praticamente todos os casos de insônia persistente. Compreender qual tipo específico você experimenta é o primeiro passo para recuperar o controle da noite. Tipo 1. Insônia inicial ou de início, dificuldade em adormecer. A insônia inicial é caracterizada pela dificuldade em iniciar o sono, apesar de estar deitado e cansado. A pessoa deita na cama, fecha os olhos, mas a mente continua acelerada, ruminando pensamentos, preocupações e tarefas do dia. Minutos se transformam em meia hora em 1 hora, e a frustração cresce exponencialmente. Estatísticas de 2025 da American Academy of Sleep Medicine indicam que 35% de todas as pessoas que sofrem com insônia experimentam o tipo inicial.
É o tipo mais comum em períodos de estresse agudo, como mudanças de emprego, relacionamento turbulento ou pressões financeiras. Portal Drauzio Varela, em atualização de 2026, nota que esse tipo é particularmente prevalente em profissionais que trabalham com prazos rígidos e tomadas de decisão críticas. Características específicas: tempo para adormecer superior a 30 minutos consistentemente. Mente em estado de hiperatividade mental. Sensação de que o corpo está cansado, mas a mente se recusa a desligar. Ocorre na maioria das noites, ou várias noites por semana. Frequentemente acompanhada por ansiedade em relação ao ato de dormir. Como se manifesta biologicamente? Na insônia inicial, há uma falha na transição de estados de vigília para sono. O sistema nervoso simpático, responsável pela ativação e alerta, permanece em nível elevado quando deveria ceder ao sistema parasimpático, que induz repouso. Neurocientistas brasileiros da Universidade de São Paulo demonstraram em estudos de 2025 que pessoas com insônia inicial têm atividade aumentada nas regiões pré-frontal e límbica do cérebro, associadas ao pensamento abstrato e emoção, exatamente quando essas áreas deveriam estar adormecidas. A meditação, curiosamente, ativa as mesmas regiões cerebrais durante o repouso consciente. Essa observação levou pesquisadores a explorar práticas contemplativas, como ponte entre vigília e sono, tema que exploraremos em sessões posteriores. Tipo 2. Insônia de manutenção ou despertares noturnos, interrupções durante o sono. O segundo tipo de insônia, igualmente prevalente e talvez mais frustrante, é a insônia de manutenção, ou de despertares noturnos. Aqui, a pessoa consegue adormecer relativamente rápido, mas acorda múltiplas vezes durante a noite, com dificuldade em voltar a dormir. Alguns acordam uma vez, outros 3, 4 ou até mais. A pesquisa do Ministério da Saúde de 2026 identifica esse tipo em aproximadamente 28% dos casos de insônia. Pediatria de Stanford mostrou que mulheres na menopausa sofrem particularmente com esse tipo, resultado de flutuações hormonais que desestabilizam os neurotransmissores do sono. Em homens, é frequentemente associado à apneia do sono não diagnosticada, síndrome das pernas inquietas ou consumo de álcool e cafeína. Características específicas: consegue adormecer no início, mas acorda 2 a 5 vezes por noite. Acordares noturnos que duram de 5 minutos a várias horas. Sensação de sono fragmentado ou interrompido. Frequentemente acompanhado por suores noturnos, especialmente em mulheres. Impacto significativo na sensação de descanso, mesmo que o tempo total de sono seja adequado, 7 a 8 horas. Por que ocorrem esses despertares? Durante uma noite normal de sono, o corpo passa por ciclos de aproximadamente 90 minutos, alternando entre sono leve, estágios 1 a 2, sono profundo, estágio 3, e REM, movimento rápido dos olhos. As transições entre esses ciclos são momentos de vulnerabilidade, onde qualquer perturbação ambiental, fisiológica ou psicológica pode causar despertar. Em pessoas com insônia de manutenção, a profundidade do sono é reduzida, tornando o sono mais frágil. Dados de 2026 de laboratórios de sono mostram que pessoas com esse tipo de insônia passam menos tempo em sono profundo restaurador. Consequentemente, mesmo que durmam 8 horas, o tempo efetivo de sono de qualidade é reduzido a talvez 4, 5 horas, explicando por que acordam ainda exaustas. Tipo 3. Insônia terminal ou de despertar cedo, acordar prematuramente. O terceiro tipo, insônia terminal ou de despertar cedo, é caracterizado por despertar muito cedo pela manhã, frequentemente entre 3 e 5 horas da madrugada, e incapacidade de voltar a dormir. A pessoa acorda, vê o relógio mostrando um horário impossível, tenta desesperadamente reconectar com o sono, mas sem sucesso. Este tipo afeta aproximadamente 25% dos insônicos, conforme dados de 2026 da OMS. É particularmente comum em pessoas acima de 60 anos, depressivos crônicos e naqueles em estados de ansiedade antecipatória, como antes de um grande evento. Características específicas: despertar consistente entre 2 horas e 5 horas da manhã.
incapacidade de retornar ao sono por 20 minutos ou mais, frequentemente associado à sensação de vazio emocional ou desesperança ao despertar. Padrão repetitivo, ocorre em muitas noites consecutivas. Afeta o turno mais importante do sono, o período final onde ocorrem principais ciclos REM. A dimensão psicológica do despertar precoce. Psiquiatras observam uma correlação forte entre despertar precoce e depressão clínica. Richard Flanagan, em suas explorações do subconsciente através da narrativa, descreve como o despertar para a escuridão absoluta amplifica sentimentos de isolamento existencial. Neurologicamente, o despertar precoce em deprimidos está ligado à desregulação da serotonina e melatonina, criando um ciclo vicioso. A depressão causa despertar precoce. O despertar precoce reduz exposição à luz da manhã, o que reduz produção de serotonina, aprofundando a depressão. Causas profundas. Por que dormimos mal? Entender os mecanismos por trás de cada tipo de insônia é essencial para abordá-los efetivamente. Não há insônia sem causa, há apenas causas que ainda não foram identificadas. Causas da insônia inicial. Hiperativação cognitiva. A mente é como um motor que não consegue desligar. Pesquisadores de 2025 do Instituto Max Planck descobriram que pessoas com insônia inicial têm padrões de pensamento mais complexos que aquelas que dormem bem. O pensamento ruminativo, voltar repetitivamente aos mesmos tópicos preocupantes, é a marca registrada. Uma preocupação simples, como uma apresentação no trabalho no dia seguinte, se multiplica em cadeias de pensamento. E se esquecer o que dizer? E se meu chefe não gostar? E se perder meu emprego? Ansiedade antecipatória. O medo de não conseguir dormir frequentemente causa a própria insônia. Estudos de 2026 mostram um fenômeno chamado ansiedade do sono, onde a antecipação de uma noite ruim cria tensão muscular e ativação mental que garantem a insônia. É uma profecia autorrealizável. Exposição luminosa noturna. A revolucionária descoberta de Samer-Hattar em 2024, expandida em pesquisas de 2025, demonstrou que células ganglionares retinianas, sensíveis à luz azul, melanopsinas, bloqueiam a liberação de melatonina, o hormônio crítico para o sono. Telefones, tablets e computadores emitem justamente essa luz azul. A Universidade de Yale, em estudos de 2026, constatou que exposição a telas 2 horas antes de dormir reduz melatonina em até 55%. Hiperativação do sistema nervoso simpático. Em estados de estresse, o corpo libera adrenalina e cortisol, hormônios de luta ou fuga. Esses hormônios mantêm o coração acelerado, respiração rápida e músculos tensos. Exatamente o oposto do que o sono requer. Paradoxalmente, quanto mais uma pessoa tenta forçar o sono, mais ativa o sistema simpático, aprofundando o problema. Causas da insônia de manutenção. Desregulação hormonal. Mulheres na menopausa experimentam queda abrupta de estrogênio e progesterona, hormônios que regulam a temperatura corporal e estabilidade do sono. Isso causa suores noturnos, despertares frequentes e sono fragmentado. Dados de 2025 mostram que 70% das mulheres na menopausa relatam insônia de manutenção. Apneia do sono não diagnosticada. A apneia do sono, caracterizada por pausas respiratórias durante o sono, fragmenta o sono quando o corpo se desperta brevemente para retomar a respiração. Muitos não sabem que tem, simplesmente acordam várias vezes sem razão aparente. Consumo de cafeína e álcool. A cafeína tem meia-vida de 5 a 6 horas, significando que uma xícara de café às 15 horas ainda está ativa no corpo às 20 horas. O álcool, embora induza a sonolência inicial, impede o sono REM e profundo, causando despertares na segunda metade da noite, quando o metabolismo processa a bebida. Síndrome das pernas inquietas. Impulsos motores incontroláveis nas pernas causam despertares repetitivos. Afeta 5 a 10% da população, principalmente com deficiência de ferro ou dopamina. Ambiente subótimo. Temperatura elevada, ruído, luz ou parceiro que ronca, se mexe frequentemente, causa despertares. O corpo humano é esquisitamente sensível às condições ambientais durante o sono profundo. Causas da insônia terminal.
Desregulação do ritmo circadiano. Nossos corpos operam em ciclos de aproximadamente 24 horas sincronizados com o Sol. Conforme envelhecemos, esse ritmo se deslocar, causando despertar precoce. Pessoas acima de 65 anos frequentemente dormem cedo e acordam às 4 e 5 horas da manhã, um padrão que reflete mudanças neurobiológicas naturais. Depressão clínica. Pacientes com depressão frequentemente despertam cedo, com uma sensação de vazio emocional impenetrável. Neuroquimicamente, há déficit de serotonina matutina, que normalmente promove alerta e motivação, criando um fenômeno chamado despertar depressivo precoce. Pesquisas de 2025 indicam que 60% dos pacientes deprimidos experienciam esse tipo de insônia. Distúrbios neurológicos. Parkinson, Alzheimer e outros distúrbios neurodegenerativos afetam os núcleos do hipotálamo, que regulam sono-vigília, causando despertares precoces. Dados de 2024-2025 mostram prevalência crescente em populações envelhecidas. Consumo de certos medicamentos, antidepressivos e SRS, medicações para pressão alta e diuréticos, podem causar despertares precoces como efeito colateral. Mudança de medicação frequentemente resolve o problema. Pressão intra-abdominal, incontinência urinária noturna, próstata aumentada em homens. E infecções urinárias frequentes causam despertares para urinar, especialmente nas primeiras horas da manhã. Como ter uma noite tranquila? Recuperar o sono não é um processo instantâneo, mas as seguintes estratégias, respaldadas por evidências científicas atualizadas de 2025-2026 e pelo conhecimento tradicional sobre equilíbrio energético, demonstram eficácia significativa. 1. Harmonia com os ritmos circadianos naturais. O corpo humano evoluiu sob o ciclo solar, despertar com o amanhecer, ativo durante o dia, repouso à noite. Essa programação biológica, tão antiga quanto a humanidade, permanece profundamente incrustada em nosso DNA. Pratique exposição matinal à luz. Estudos de 2025 do Max Planck Institute demonstraram que exposição à luz brilhante dentro dos primeiros 30 minutos após acordar sincroniza o relógio circadiano, promovendo produção de serotonina matutina e melatonina noturna. Uma caminhada de 15 a 20 minutos sob luz natural, mesmo em dias nublados, é profundamente restauradora. Pesquisadores observam que essa prática, realizada consistentemente, reduz insônia inicial em até 40% em 2 a 3 semanas. Mantenha horários consistentes. Deitar-se no mesmo horário todas as noites e acordar no mesmo horário todas as manhãs. Sim, até nos fins de semana. É fundamental. O corpo desenvolve expectativas e prepara-se biologicamente para essas transições. Dados de Stanford mostram que inconsistência de horários aumenta a insônia em 60%. Evite luz azul noturna. Conforme 20 horas se aproxima, reduzir exposição a dispositivos eletrônicos é crítico. A luz azul suprime melatonina. Aplicativos que reduzem a cor azul em telas, como Night Shift em Apple ou Night Light em Android, ajudam, mas o melhor é desconexão total, 1 a 2 horas antes do dormir. 2. Higiene do sono. Higiene do sono refere-se ao conjunto de comportamentos e condições ambientais que promovem sono de qualidade. Otimize a temperatura do quarto. A temperatura ideal para dormir é entre 16 a 19 graus Celsius. 60 a 66 graus Fahrenheit. O corpo naturalmente reduz sua temperatura central em preparação para dormir. Um quarto quente impede esse processo. Pesquisa de 2026 mostrou que temperatura elevada é a segunda causa mais comum de despertares noturnos, depois de ruído. Usar roupas de cama apropriadas, ventilador ou ar-condicionado, ou simplesmente abrir a janela em noites frias, faz diferença mensurável. Crie ambiente escuro. Qualquer luz, da rua, do relógio, da lâmpada do banheiro, suprime melatonina. Cortinas blackout, máscara de dormir ou simplesmente eliminar fontes de luz artificial podem aumentar a qualidade do sono em 25%, conforme estudos de 2025. Silêncio ou ruído branco.
Sons imprevistos despertam mesmo durante o sono profundo. Se o ambiente é barulhento, traffic, vizinhos, usar máquina de ruído branco, aplicativo de sons da natureza, chuva, floresta, ou abafadores de som podem mascarar perturbações. Uso apropriado da cama. A cama deve ser associada apenas com dormir e intimidade. Trabalhar, comer ou assistir TV na cama compromete essa associação psicológica. O cérebro começará a associar a cama com atividade, não repouso. Quando entra na cama, a mente deve preparar-se automaticamente para dormir. Essa é a força do condicionamento psicológico. 3. Técnicas de relaxamento corporal e mental. Respiração profunda e consciente. A medicina tradicional oriental há milênios compreende que a respiração é o elo entre mente e corpo. Uma respiração rápida e superficial ativa o sistema simpático, vigília. Uma respiração lenta e profunda ativa o parasimpático, repouso. Técnica: respiração 4-7-8, popularizada pelo Dr. Andrew Weil, validada em pesquisas de 2025. Inspire pelo nariz contando até 4. Retenha a respiração contando até 7. Expire pela boca contando até 8. Realizar essa sequência 4-5 vezes acalma visível e mensuravelmente o sistema nervoso. Encefalogramas mostram redução de ondas beta, ativação, e aumento de ondas alfa, relaxamento em minutos. Relaxamento progressivo de músculos. Técnica onde você tensa deliberadamente cada grupo de músculos por 5 segundos, depois libera, criando contraste que permite ao cérebro registrar relaxamento verdadeiro. Começando pelos pés, suba pelo corpo. Panturrilhas, coxas, abdômen, peito, braços, pescoço, rosto. Estudo de 2025 da Universidade Johns Hopkins mostrou redução de 35% em latência do sono, tempo para adormecer, com prática consistente. Meditação mindfulness. Meditação não é esvaziar a mente, impossível, mas observar pensamentos sem julgamento. Pesquisas de 2026 mostram que praticantes regulares de meditação têm atividade cerebral diferente em relação ao sono. Aplicativos como Headspace, Calm ou Insight Timer oferecem meditações específicas para dormir. 4. Dieta e substâncias para sono profundo. Evite cafeína após 14 horas. A cafeína é um antagonista de receptores de adenosina, o neurotransmissor que acumula ao longo do dia e sinaliza fadiga. Mesmo apenas um café às 17 horas pode impedir sono 8 horas depois. Dados de 2025 mostram que 60% dos insônicos iniciais consumem cafeína após 14 horas. Limitar álcool à noite. Álcool é sedante inicialmente, mas degrada a arquitetura do sono. Reduz REM, causa despertar na segunda metade da noite e causa ressaca do sono, acordar ainda cansado. Limite a 1 a 2 bebidas, e não nos 3 horas antes de dormir. Evite refeições pesadas à noite. Digerir grandes refeições ativa metabolismo e aumenta a temperatura corporal, ambos prejudiciais para adormecer. Idealmente, última refeição 2 a 3 horas antes de dormir, leve. Alimentos com propriedades de repouso. Triptofano é um aminoácido que o corpo converte em serotonina e melatonina, encontrado em peru, frango, ovos, leite, queijo, nozes, sementes de abóbora, chocolate escuro. Uma pequena quantidade de carboidratos simples, banana, mel, facilita a absorção de triptofano no cérebro. Daí o clichê de leite quente com mel, a base científica. Depois de vermos os tipos de insônia e suas causas, vou deixar 2 receitas para melhorar e muito sua noite. Não esqueça de nos seguir e compartilhar esse vídeo com o máximo de pessoas.
A insônia é um sintoma moderno de desconexão. Desconexão do ritmo natural, da segurança do corpo, da harmonia entre mente e carne. Os três tipos que exploramos neste artigo, inicial, manutenção, terminal, refletem diferentes facetas dessa desconexão, mas em cada uma há reconexão possível. Os dados de 2025 e 2026 são claros. A insônia é tratável através de abordagens integradas que respeitam tanto a biologia rigorosa quanto a sabedoria acumulada através de séculos de observação humana. As técnicas apresentadas, sincronização circadiana, higiene do sono, relaxamento deliberado e as receitas tradicionais, não são cura mágica, mas ferramentas cientificamente fundamentadas para restaurar o que é naturalmente seu: um sono profundo, reparador e tranquilo. Mas tem um aviso importante. As receitas e técnicas mencionadas são inspiradas na medicina tradicional oriental, focando no equilíbrio de energia vital, temperamento corporal e harmonia interna. Esta informação é apenas educacional e não constitui recomendação médica. Caso sofra com insônia persistente, consulte um profissional de saúde qualificado. Que você volte a conhecer o repouso verdadeiro.